E a Igreja Presbiteriana de Brasília já tem 52 anos. O mês de fevereiro é o mês que nós comemoramos aniversário. E comemoramos no último dia 5 de fevereiro, 52 anos. E temos recebido pastores convidados em nossas reuniões de culto à noite. Hoje está conosco o reverendo André Carolino de Souza, e ele está com a sua família aqui. A Alana está ali, as crianças estão por lá. Alana, fique de pé, para que a igreja te conheça. A Alana, esposa do reverendo André, sejam muito bem-vindos. Pai e mãe também, dele estão ali atrás, Fique de pé de novo, por favor, que a igreja já conhece. Sejam muito bem-vindos, tá? Uma alegria. Então, nós vamos, nessa hora, ouvir a mensagem. O pastor André Carolino é pastor na Igreja Presbiteriana Vila Telebrasília, que é do Presbitério de Brasília, presbitério que nós fazemos parte. Atualmente fazemos parte do Presbitério Brasília Sul, mas nós nos conhecemos e é uma alegria recebê-lo aqui. Vamos orar. Pai, é com muita alegria que nós testemunhamos de que o nosso Senhor Jesus voltará e nos levará e viveremos por toda a eternidade em uma vida glorificada, viveremos por toda a eternidade sem pecado. Pai, ansiamos e aguardamos esse glorioso dia. Mas até lá o Senhor nos tem confiado uma missão para vivermos de forma que o Senhor seja visto e conhecido através de nós. Até lá devemos pregar o Evangelho, anunciar a Tua verdade e, ao ouvi-la, viver de forma que o Senhor também seja visto em nós, por meio de nós. E nessa noite nós pedimos, Pai, que o Senhor use o reverendo André para aquilo que o Senhor preparou para o coração de cada um de nós. Ele seja instrumento nas Tuas mãos, fale ao nosso coração aquilo que o Senhor trouxe para o coração dele. E nós pedimos ao Espírito Santo, aplique essa verdade no coração de cada um de nós que a ouvimos, redundando isso em glória ao Teu nome, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Que a graça de Cristo repouse sobre o seu coração, sobre sua vida, que nessa noite nós possamos ser alimentados pela palavra de Deus. E quando eu prego em Brasília, eu sempre levo meu pai, eu brinco que ele é o crítico do meu sermão. Ele analisa teologicamente. E é sempre uma alegria poder ter meu pai e minha mãe junto comigo, quando possível. Também tem ali o Gil, um amigo, presbítero também. Quero convidar a igreja a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Eu quero ler do verso 9 até o final do capítulo, e depois nós vamos ler o capítulo 22 até o verso 17. A leitura será um pouco extensa, mas eu faço questão de ler todo o texto. Apocalipse, capítulo 21, do verso 9 em diante. A palavra do Senhor diz o seguinte: Então um dos 7 anjos que traziam as 7 taças, cheia das 7 últimas pragas, veio e me falou: Vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou em espírito a um monte grande e alto, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, com cuja glória ela resplandecia como uma pedra muito preciosa, como se fosse jaspe cristalino. E havia um muro grande e alto, com 12 portas. Em cada porta havia um anjo e nomes escritos sobre elas, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Havia 3 portas no lado leste, norte, sul e oeste. O muro da cidade, verso 14, tinha 12 fundamentos, e neles estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha uma haste de ouro como medida para medir a cidade, suas portas e seu muro. A cidade era quadrangular, seu comprimento era igual à sua largura. Ele mediu a cidade com a haste. Ela media 12.000 estádios de comprimento, de largura e de altura. Também mediu seu muro, que, segundo a medida humana que o anjo usava, tinha 144 côvados. O muro era construído de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro límpido.
Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópaso, o 11º jacinto e o 12º ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era feita de uma só pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Nela não vi santuário, pois o santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela brilhem, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas, verso 25, não se fecharão de dia, e ali não haverá noite. Para ela virão a glória e a honra das nações. Nela não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação, mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22. Então um anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali, verso 3, jamais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão e verão a sua face, e na testa deles estará o seu nome. Não haverá mais noite, e não precisarão de luz de lâmpada, nem luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Verso 7. Venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. Quando as vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que as mostrava a mim para adorá-lo. Mas ele me disse, olha, não faças isso, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos. Os profetas e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. 10. Ele me disse ainda, não guarde as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue praticando a justiça. E quem é santo, continue se santificando. Venho em breve, trago a recompensa com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e último, o princípio e o fim. Bem-aventurados que lavam as suas roupas, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testemunhar coisas em favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Verso 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? O tema da mensagem dessa noite é do Jardim do Éden a Jerusalém Celestial. O Jornal Nacional, no ano passado, antes do pleito eleitoral, antes das eleições, ele lançou um quadro chamado O Brasil que eu quero. Não sei se vocês vão se lembrar. Os telespectadores gravavam e mandavam vídeos, diziam, o Brasil que eu quero, e passava lá, e o William Bonner mostrava o vídeo. E é interessante porque, independentemente de classe social, grau de instrução, capacidade econômica, se é empresário ou se é empregado, se é preto ou se é branco, se é do sul ou se é do nordeste, o desejo era o mesmo. O Brasil que eu quero é um Brasil com segurança. O Brasil que eu quero é um Brasil com uma saúde digna, com emprego para todos, um Brasil sem homofobia, um Brasil sem corrupção, um Brasil com leis mais severas. Outros diziam, eu quero apenas um Brasil que aplique as leis que já tem, eu quero um Brasil com uma educação séria, eu quero um Brasil com professores valorizados, e por aí ia. Todos, sem exceção, desejam uma cidade digna para se morar.
E o que isso revela para mim e para você? Isso revela que todos esses desejos são faíscas de um anseio eterno que habita no coração do homem pelo quê? Por uma cidade perfeita. O livro de Apocalipse, ele tem três figuras femininas importantes. No capítulo 12, vai falar da mulher e o dragão. No capítulo 17, vai tratar da meretriz. E no capítulo 21 e 22, a noiva. Percebe que existe uma relação, uma correlação muito profunda entre a cidade santa e a igreja, a noiva. Em Apocalipse 21, verso 2, não lemos, o texto, João diz, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, enfeitada como uma noiva. No verso 9 de Apocalipse 21, ele vai dizer que viu a cidade santa, mas que viu a noiva. Ora, ele viu a cidade ou ele viu a noiva? João retrata que, ao ver a cidade santa, quando ele contempla a nova Jerusalém, ele contempla a noiva. Ora, você não sabe se ele está vendo uma cidade, ora, você não sabe se ele está vendo os eleitos do Senhor. João é levado em espírito, verso 10 do nosso texto, de Apocalipse 21, para um alto monte, de lá ele contempla a cidade santa, de lá ele vê a Jerusalém que desce do céu, de lá ele vê uma cidade que resplandece, uma cidade que brilha, uma cidade que é iluminada, não pelo sol, mas pela glória de Deus. E essa visão é o cumprimento da profecia de Ezequiel 40, verso 1, 2. O texto diz: naquele mesmo dia a mão do Senhor veio sobre mim e me levou em visões de Deus à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia um edifício semelhante à cidade do lado sul. Dos versos 12 a 14 de Apocalipse 21, o texto mostra para mim e para você que essa cidade tinha muros com 12 portas. Nessas portas havia o nome das 12 tribos de Israel, simbolizando o quê? A presença da igreja de Deus no Antigo Testamento nessa cidade, do Israel de Deus nessa Jerusalém celestial. Mas o texto também diz que havia no muro 12 fundamentos, e nesses fundamentos tinha escrito o nome dos 12 apóstolos, uma referência clara à igreja do Novo Testamento. A igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento reunidas no mesmo lugar. A teologia reformada não entende haver e existir apóstolo nos nossos dias. E esse texto é interessante, porque os 12 fundamentos dessa cidade contêm os nomes dos apóstolos. E é por isso que nós entendemos que apóstolos apenas os da era primitiva. Todo aquele que se diz apóstolo hoje, usurpando dessa função, ele entra numa lista de falsos apóstolos. No versículo 13, João, ele descreve algo interessante e que às vezes passa batido na nossa leitura. João fala que existe 3 portas em cada direção. 3 na direção norte, 3 na direção sul, 3 na leste e 3 na oeste. E isso tem um significado bíblico profundo na revelação das Escrituras, porque Israel deveria ser uma nação atracional. Israel deveria ser uma nação que atrairia as outras nações para si. E a gente sabe que Israel não fez isso. E é interessante porque no livro de Apocalipse, João, em certo momento, diz: e eis que vejo uma grande multidão vindo de todos os lados. E essa multidão entra por essas portas, entra nessa cidade. João descreve no verso 16 essa cidade num formato quadrangular, num formato cúbico, fazendo uma clara alusão ao santíssimo lugar do tabernáculo, que era um lugar cúbico, um lugar quadrangular, o lugar no Antigo Testamento onde Deus manifestava a sua santíssima presença. João vai, em medidas humanas, mencionar mais ou menos a extensão dessa Jerusalém celestial. Ela media 2.220 quilômetros de largura, que é igual ao comprimento, e que os muros dessa cidade tinham uma espessura de mais ou menos 65 metros.
Obviamente, João está dizendo de uma maneira que eu e você possamos entender que esse lugar é muito grande. Do verso 18, queridos, do verso 18 ao 21, João ele vai tentar descrever o que ele está vendo. Ele vai tentar descrever aquilo que é indescritível. Ele vai tentar dizer para mim, para você, por meio de uma linguagem humana, para que a gente possa pelo menos tentar entender e visualizar aquilo que ele estava vendo. E aí ele, como um poeta, começa a narrar: olha, o muro é de jaspe, a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido, os fundamentos são semelhantes às pedras preciosas. E ele começa a nomear essas pedras preciosas. Percebe? João está tentando pegar elementos humanos que causam vislumbre aos nossos olhos para dizer o seguinte: ei, essa cidade é bela, essa cidade é linda, essa cidade é gloriosa, essa cidade é magnífica. Eu não consigo dizer o que é essa cidade, mas é como se ela fosse de ouro puro. Ela é tão linda, ela é tão bela, ela é tão gloriosa, que é como se as suas ruas fossem transparentes, ouro transparente. No verso 21 ele vai dizer que a praça da cidade era como um vidro transparente, como um ouro. No verso 22 ele fala algo interessante. Eu não estou vendo santuário. Eu não estou vendo templo. Eu não estou vendo um local onde Deus será adorado. Eu não estou vendo uma estrutura física. Eu não consigo ver nessa cidade uma sinagoga, um tabernáculo, um local específico para Deus ser adorado por esse povo. No Antigo Testamento, Deus manifestou a sua presença no tabernáculo, como nos templos. No Novo Testamento, Ele é o Deus que tabernaculou entre nós, Ele é o Deus que habitou entre nós, Ele é o Deus que não pode ser moldado por mão humana, Ele é o Deus que não pode ser contido dentro de um espaço, dentro de um templo, mas Ele faz de mim e de você o lugar da sua habitação. É por isso que João não vê um local físico, um espaço. O texto diz: nela não vi santuário, pois seu santuário é o Senhor, verso 22. João, do verso 23 ao verso 26, enfatiza que a nossa casa, essa nossa cidade celestial, essa Jerusalém que desce do céu, não necessita do sol, não necessita da lua, não necessita de nenhum brilho, de nenhuma luz, porque a luz que ilumina essa cidade, a luz que ilumina esse lugar para onde eu e você vamos, é a glória do Senhor. O cordeiro, o texto diz, o cordeiro é a sua lâmpada. Sabe, meus irmãos, hoje nós buscamos segurança devido à violência. Mudamos de casa, colocamos cerca elétrica, contratamos empresas de segurança com alarme, saio de uma casa, vou para um condomínio fechado com segurança armada, porque eu quero segurança para mim, para minha família, óbvio. Na cidade celeste não precisa de nada disso. João afirma no versículo 25, olha, suas portas não se fecharão de dia, e ali não haverá noite. Essa cidade é linda, essa cidade é bela, ela é segura, essa cidade ela é justa, essa cidade é santa, essa cidade é pacífica. E você sabe por quê? Primeiro, porque Deus está lá. E segundo, porque o diabo está preso. Se você ler Apocalipse 20, versos 1 e verso 10, o texto vai dizer: vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão, e o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. A cidade não precisa de muros, a cidade não precisa de segurança, você não precisa ter medo nesse lugar, porque Deus está lá e o diabo vai estar preso.
Só que essa cidade não é para qualquer um. Não é qualquer pessoa que entra nessa cidade. O texto bíblico nos diz que nada impuro entrará nessa cidade. Nessa cidade não vai entrar quem pratica abominação ou quem é mentiroso. E o passaporte para esta cidade, para entrar na Jerusalém Celestial, é ter o nome escrito no livro da vida. Vai ter um porteiro igual ao do Zorra Total, falecido, né? Cara crachá. André entra, fulano está fora. Tem que estar com o nome no livro. Se o nome não estiver no livro, não entra. Passaporte é ter o nome no livro. O texto, no verso 8 do capítulo 21, vai dizer: olha, covarde, crédulo, abominável, homicida, adúltero, feiticeiro, idólatra, mentiroso, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Só que a visão de João, ela não termina aqui. E é por isso que eu continuei o texto. Porque no capítulo 22, João vai dizer: olha, eu vi um rio da água da vida que saía do trono de Deus. E o anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça. Capítulo 22, versos 1 e 2. E é interessante porque a palavra de Deus é recheada dessa perspectiva do rio da água da vida, da água da vida. O salmista, no Salmo 46, verso 4, diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. João 4, naquele belíssimo encontro de Jesus com a samaritana, diz: se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu te daria a água da vida. E você nunca mais teria sede. Queridos, no nosso texto, aonde está o trono de Deus, o trono do Cordeiro nessa visão de João? No meio da praça da cidade. E no verso 21 do capítulo 21, João diz: olha, essa praça é de ouro puro, transparente como um vidro. Nesse local santíssimo está a árvore da vida. Verso 2 do capítulo 22 de Apocalipse. A leitura apocalíptica, ela faz uma ligação da árvore que foi plantada por Deus no Jardim do Éden, em Gênesis, com essa árvore da vida presente na Jerusalém Celestial, em Apocalipse. É bem verdade que em Adão todos nós fomos expulsos da presença dessa árvore. Deus colocou um anjo com espada flamejante protegendo aquela árvore, lembra do texto? Para que Adão e Eva não comessem do fruto eterno em pecado. Um ato de graça, um ato de misericórdia de Deus para com a humanidade. Mas em Jesus, nós temos acesso a essa árvore da vida presente na Jerusalém Celestial. Cristo nos deu vida eterna por meio da sua encarnação, morte e ressurreição. A árvore que estava restrita a nós, porque o pecado nos matou, agora essa árvore está disponível para os eleitos do Senhor, graças à morte vicária de Cristo na cruz. Porque Jesus matou a morte, é redundante. Aniquilou o pecado, porque Cristo venceu o dragão, de Apocalipse 12, porque em Jesus temos vida eterna, e em Jesus nós temos acesso a essa árvore da vida. É interessante porque a visão de João tem aspectos de jardim, mas é uma cidade. Tem rios e árvores, mas tem ruas. Não sei, talvez vai ser um negócio misturado. Um pouco de cidade com um pouco de jardim, um pouco de asfalto com um pouco de mato, não sei. Mas na visão de João, a gente vê essa realidade. Estudiosos do livro de Apocalipse vai nos dizer que é previsto um restabelecimento do Jardim do Éden num nível mais elevado, com a presença plena do Senhor. O texto vai nos dizer que essa árvore produz 12 frutos de mês em mês e que suas folhas não murcham. Agora observe comigo o texto de Ezequiel 47, verso 12.
não precisa abrir. Junto do rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, como diz em Apocalipse, nem o seu fruto faltará. Dará novos frutos nos seus meses, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Cura. Mas o texto diz que em Jerusalém Celestial não haverá maldição. É o simbolismo de que em Cristo há cura. É o simbolismo de que em Jesus há salvação. E Ezequiel aponta para Jesus. E João, em Apocalipse, retoma a figura de Jesus como aquele que cura, como aquele que sara, como aquele que salva. Nessa visão espetacular que João está tendo, das coisas que serão realidades para nós um dia, João emite uma afirmativa, ele diz: ali jamais haverá maldição, verso 3 do capítulo 22. E nem teria condições de haver maldição, porque o trono de Deus está lá. A presença do poderoso será real. A glória majestosa do Criador iluminará as nossas vidas. A maldição não mais existirá, sabe por quê? Porque Cristo venceu. Porque a cruz foi uma realidade histórica há 2000 e tantos anos atrás. Mas aquela morte histórica e real, ela ecoa pela eternidade. O Cristo ressurreto é real. O diabo preso será uma realidade eterna. E tudo isso será uma realidade porque nessa cidade está o trono de Deus. E o texto diz que eu e você serviremos a esse Senhor. Verso 4. Diz que teremos um nome. Não sei se André, se João, se Francisco. Mas eu vou ter um nome. Alguns estudiosos afirmam que nós não vamos ver a face de Deus. Vamos ver só o rosto de Jesus. Não vamos ver Deus Pai. Quem vê o Pai vê a mim, quem me vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Cristo é a exata expressão do ser de Deus. Deus é Espírito. No verso 5, João dá mais uma enfatizada, dizendo: olha, o que vai iluminar vocês é a glória de Deus. Só que, queridos, do Éden até essa Jerusalém Celestial existe um caminho a ser percorrido. Existe uma trilha a ser trilhada. E o caminho que percorremos como peregrinos é uma trilha e uma vida de fé. Somos em vários momentos tentados em nossa fé. João sabia disso. João foi tentado na sua caminhada de fé rumo a Jerusalém Celestial, rumo a essa cidade que ele deslumbrava em visão. É por isso que ele diz no verso 7, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Meu irmão, essa palavra tem que ser levada a sério. Essa palavra lida todos os domingos é a revelação de Deus. Essa palavra é a revelação de um Deus que um dia se fez carne e habitou entre nós. Ela tem que ser levada a sério, ela tem que ser reverenciada, ela tem que ser estudada, ela tem que ser seguida, ela tem que ser obedecida. Ela é a voz de Deus para nós. E no verso 7 termina a visão. E João deixa de ver a cidade. E no verso 8 ele diz: olha, eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. E quando eu vi tudo isso, eu me prostrei ao pé do anjo. E o que João quis fazer? Adorar o anjo. E o anjo alerta o apóstolo, fala: levanta daí, homem. Eu sou conservo teu. Adora a Deus. Querido, a fé que te faz entrar pelas portas da cidade é a fé que é única e exclusiva em Jesus. João era um homem de fé.
Só que nesse momento crucial da história humana, ele quase desvirtua o foco da sua fé, de Jesus para o anjo. Como está o foco da sua fé? Talvez você entre domingo após domingo e senta nesse banco aí, e sem perceber você desvirtuou o foco da sua fé em Jesus para a religião. João ainda no verso 7, ele diz, olha, venham em breve, né? Jesus vem em breve. Cantamos aqui, eu gosto de Deus por causa disso. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus vai voltar. Não viva como se ele não fosse voltar. Não viva como vivia o povo no tempo de Noé. Noé sozinho, construindo a arca, e dizendo, Deus está falando que vai chover, vai nada, velho caquético. Não viva como se Jesus não fosse voltar. Não se esqueça, você não é daqui. Nós estamos num caminho, querido. Nós estamos rumando a Jerusalém Celestial. Não permita que os percalços desse caminho tirem o seu foco. No verso 10, o texto diz, ele me disse ainda, não guardes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Veja comigo. João é ordenado a não selar, a não guardar as palavras dessa profecia. Por quê? Porque era muito comum no Antigo Testamento os profetas receberem uma revelação ou uma visão e Deus ordenar que ele guarde aquela visão. Isso era muito comum. Daniel 8:26, por exemplo, o texto diz, e a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, tu, porém, sela a visão, porque se refere a dias muito distantes. Então, era uma prática comum no Antigo Testamento, Deus dá a visão ao profeta, Deus dá uma revelação ao profeta e dizer, guarda, essa aí você não revela não. E foi dito isso para Daniel, capítulo 8, verso 26. Mas aqui não. Aqui João não deveria selar. Pelo contrário, Jesus está dizendo, João, revela. João, mostra para o meu povo que eu estou preparando lugar, João. João, mostra para a minha igreja que eles estão peregrinando, que eles estão num deserto, mas esse não é o final. João, revela que existe uma cidade. João, revela que existe uma casa, revela que existe uma habitação. João, o meu povo está sofrendo. João, o meu povo está sem esperança. João, o meu povo está colocando a esperança neste tempo. João, o meu povo está colocando a esperança neste mundo. João, o povo está colocando a esperança no sistema político desse mundo. Revela, João. Revela que o Brasil que eles querem é uma utopia. Que infelizmente o pecado está lá. Que infelizmente haverá desigualdade, que infelizmente haverá corrupção, independente do governo que entre, que haverá doença, que haverá desigualdade, mas João mostra para eles que existe um lugar que não vai ser assim. Mostra para eles, João, que essa cidade terrena, essa cidade dos homens é passageira, mostra a cidade de Deus. Não sela, João. Não sela, revela, escreve, mostra. E no verso 11, ele diz, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é impuro, continue na impureza. Quem é justo, continue na justiça, e quem é santo, continue se santificando. Isso aqui
é quando o tempo para o arrependimento acabar. Olha, cessou o tempo do arrependimento. Jesus vai voltar, Jesus voltou, e quem não se arrependeu, não se arrependeu. E quem está na injustiça vai continuar na injustiça, porque acabou. Não tem mais tempo para você se arrepender. No verso 12 ele diz, venho em breve. É um alerta. Eu sou o alfa e o ômega, verso 14. O primeiro e o último. O princípio e o fim. Queridos, João está querendo dizer que ele é o tudo. Ele é o Deus que nada pode contê-lo. Ele é o começo de tudo. Ele é o Deus da criação, mas Ele é o Deus da glorificação. Ele é o Deus que o homem não pode modelar, mas Ele é o Deus que modela tudo e todos, de acordo com o seu bom propósito, de acordo com a sua vontade que é boa, perfeita, agradável, santa. Talvez a pergunta que soe é, pastor, e como que eu entro nessa cidade? Porque é bom demais. O verso 4 do capítulo 21 vai dizer, olha, ele vai enxugar do seu olho a lágrima, não vai ter morte, pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, aquela dorzinha que dá aí na sua coluna, não vai ter não, querido. Vai ser tudo perfeito. Mas como que eu entro nessa cidade? O verso 14 diz, bem-aventurados os que lavam suas roupas para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Tem que lavar, querido, coração no sangue de Jesus. Tem que depositar a fé não é no anjo. Tem que depositar a fé no Cristo, morto e ressurreto. Talvez você tenha fé, só que a sua fé está sendo depositada no lugar errado ou na pessoa errada. Lembra do jovem rico perguntando para Jesus, o que eu faço para ir morar no céu? Isso é a minha versão, né? A versão bíblica é, mestre, o que faço para herdar a vida eterna? E Jesus fala, ninguém é bom não, filho. Jesus já começa respondendo, se ninguém é bom, você não consegue fazer nada para entrar no céu. Para você entrar nessa cidade, você tem que depositar seu coração em Jesus. Você tem que ter o seu coração lavado pelo sangue do Cordeiro. Mas ao se tratar dessa Jerusalém celestial, caminhando para o final, João enfatiza 3 vezes as pessoas que não entrarão nessa cidade, que ficará de fora dessa cidade. No capítulo 21, verso 8, ele fala, no capítulo 21, verso 27, no capítulo 22, verso 15. Sabe por que João, em tão pouco tempo, em tão curto espaço, ele enfatiza tanto quem não vai entrar? Porque o inferno é real. Existem pessoas que vão para o inferno. É isso que João está dizendo. João está dizendo, não brinque de ser cristão. João está dizendo, nessa sua trajetória do Éden até Jerusalém Celestial, não brinque com o cristianismo. Não brinque com o Senhor. Não brinque com a palavra do Senhor. Porque o inferno é real. É isso, é por isso que João está enfatizando, dizendo, olha, quem é assim, quem é assado, não vai entrar. João está querendo mostrar para mim e para você que o inferno é uma realidade. Não se fala mais sobre inferno nas nossas igrejas hoje em dia, né? De forma genérica. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O arrependimento ainda está disponível. Porque Jesus não voltou? E porque você está aqui respirando ainda? E no verso 17, Jesus faz um convite para você.
Jesus diz: quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. E Eugene Peterson, um pastor presbiteriano falecido, se não estiver enganado, no passado, ele conceitua a graça de uma forma muito bela. Eugene Peterson diz: a graça é unilateral. A graça é Deus se dando, em plena aceitação de alguém que não a merece, jamais poderá adquiri-la e jamais poderá pagá-la. E eu quero concluir lendo um pequeno trecho que eu escrevi. Estamos em peregrinação. Estamos em uma jornada e ora caminhamos por trilhas tranquilas, ora estradas tortuosas. Na caminhada da vida, ora contemplamos belas paisagens, ora nos deparamos com o caos. Momentos de alegria surgem no coração e êxtase de prazer invadem nosso ser. Mas os momentos de dores, pranto e intenso lamento batem as portas de nossa longa e árdua caminhada do Éden a Jerusalém Celestial. Na caminhada da fé, desde que saímos do Éden em Adão, ora nos sentimos seguros e confiantes, ora como os discípulos em um barco sem fé, sem esperança, apenas observando a deriva chegar até que Jesus entre em ação. A minha palavra para você nessa noite é: Apocalipse nos dá vislumbres, não de uma utopia. João não está narrando a cena de um filme, mas uma história que vai se materializar. Essa cidade é o que todos nós desejamos. Os moradores do Rio de Janeiro sonham com uma cidade de paz e sem tiroteio. Sonhamos com um país sem corrupção, com um Congresso sem corruptos. Isso é uma utopia. A cidade celestial não. E a cidade celestial já é uma realidade. Já é uma realidade para Deus. E será em breve uma realidade para você. Como já disse o saudoso Billy Graham: ei, calma. Tudo vai terminar bem. Eu li a última página da Bíblia. E é interessante, o que é que o último versículo de toda a palavra de Deus diz? Lá no verso 21 do capítulo 22, a graça do Senhor Jesus esteja com todos. E você sabe por que João termina assim? Porque nessa trilha do Éden até Jerusalém Celestial, a graça deles não é suficiente. A graça dele nos basta. Amém? Fique de pé e vamos orar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, tem misericórdia de nós. Porque a gente coloca a nossa esperança aqui, Pai. Ajuda-nos a olharmos para a eternidade. Nos ajude a contemplar essa cidade. Nos ajude a entender que estamos num caminho até a morada que o Senhor tem para nós. Nos ajude a entender que o Senhor está conosco. Nos ajude a crer e a viver por meio da graça que é suficiente. Eu não conheço os irmãos que estão aqui, mas o Senhor conhece. As lutas internas, externas, as lutas físicas, emocionais e mentais. O Senhor que é o Alfa e o Ômega, estrela da manhã, a raiz de Davi, o Deus que habita em nós. Cuida do teu povo, ó Pai. Cuida do coração do teu povo.
aquele que tem levado a caminhada com o Senhor de forma irresponsável, o Espírito Santo de Deus toca, transforma, muda. Aquele que está fraquejando na fé, Senhor, fortalece, Deus, dá força, dá ânimo, dá vigor. Ajuda-nos, ó Pai, nessa caminhada do Éden a Jerusalém que desce dos céus. Precisamos de Ti, necessitamos de Ti. A gente não é nada sem o Senhor, Pai. Somos pó. Uma simples doença já nos coloca de cama, mostrando que não somos nada. Ajuda o Teu povo, ajuda os Teus filhos, ajuda os Teus eleitos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, eu quero agradecer a oportunidade, o privilégio de poder, de alguma forma, cooperar e expor a palavra do Senhor. Meu desejo é que Deus continue te abençoando. Eu trago um abraço da Igreja Presbiteriana Vila Telebrasília. Que vocês continuem firmes e fortes no propósito de proclamar o nome do nosso Senhor até que Ele venha. Que Deus abençoe.